Bem, nós temos essa predominância, vamos dizer assim, hoje ainda do gênero masculino nas áreas chamadas de STEM, né? Que são as ciências, as tecnologias, as engenharias e matemática. Talvez isso aí tem alguns números relacionados à quantidade de rapazes, né, de homens que entram para as universidades para fazer cursos relacionados a exatas, o número de mulheres que estudam áreas de exatas ainda é muito pequeno, né? E apesar disso, né, apesar de ser um número reduzido de mulheres que entram na área de exatas nas universidades e que inclusive se formam para isso, mas em contrapartida há um número de mulheres que, isso foi discutido até no debate, há um número de mulheres que não são da área de TI, né, se formam em outras áreas e acabam migrando para a área de TI por motivações diversas. Então, sim, é um número, uma área que ainda é predominada por homens, por razões diversas, por razões relacionadas à motivação talvez em casa, na família, por aquilo dizer mais respeito a um comportamento masculino, entre aspas, que seja o entendimento dessa forma. Mas, apesar disso, a participação das mulheres nessas áreas de exatas, né, nas áreas de STEM, tem aumentado, tem inclusive se intensificado a participação. A ideia é que haja uma participação, uma diversificação de equipes, né, que trabalham em organizações, em empresas, nas organizações, que haja uma diversificação entre homens e mulheres, com base nas características de cada um, né? Vivemos num mundo, numa sociedade de homens e mulheres. Somos diferentes. E o importante é que utilizemos essas características diferentes naquilo que for mais interessante para uma organização, ou para um projeto, ou para uma sociedade, uma comunidade, né? E que essas características diferenciadas tragam benefícios, né, relacionados àquela instituição, àquela organização. Com relação às barreiras, né, obviamente que ainda temos aí alguns desafios a transpor. Isso também foi bastante comentado no debate de hoje aqui no DCD Brasil, pelo fato de sermos mulheres trabalhando em área de exatas, em determinadas organizações, em determinada região que você trabalha, ainda há um certo espanto de algumas pessoas com relação a uma mulher liderando um determinado projeto crítico ou complexo relacionado à área de exatas, uma mulher participando de um projeto de infraestrutura, de um data center, por exemplo, é um desafio, né? De que forma é que a gente tem que trabalhar para que isso mude, fazendo a diferença, sendo competentes naquilo que nós somos competentes e conhecemos, seja nas engenharias, nas ciências, nas tecnologias, na matemática, o que quer que seja, trazendo esta competência, esta qualidade para fora e fazendo as diferenças necessárias. Mas sim, ainda existe uma certa surpresa, um certo espanto em algumas regiões ou em algumas organizações, talvez as mais tradicionais ou as regiões mais tradicionais, com relação a mulheres nas áreas de tecnologia ou nas áreas de exatas. Existe ainda um número razoável de mulheres que trabalham em áreas técnicas, existe um número maior ainda de mulheres que estão migrando e já trabalhando em áreas de gestão ou em áreas de governança, mas também já há uma parcela ocupando cargos de liderança. É um número pequeno, né? Inclusive alguns dados foram colocados e expostos no nosso debate aqui no DCD Brasil, relacionado à participação das mulheres, por exemplo, em conselhos administrativos, em conselhos das organizações, ainda é muito baixo.
né? A participação das mulheres na alta gestão das organizações ainda é um número baixo, né? E esse cenário começa a mudar, eu enxergo que ainda há passos bem lentos, né? É importante que as organizações enxerguem, os decisores e os líderes enxerguem que a participação das mulheres em cargos de liderança é importante em função do uso da diversidade, do pensamento diverso, do pensamento distinto. É importante que o discurso da diversidade ou da multiplicidade de pensamentos não seja simplesmente pelo fato de alguém ser homem ou alguém ser mulher, mas é importante a diversidade de pensamentos com relação à participação de pessoas que tenham qualidades diversas, competências diversas em diversos segmentos, né? Mas sim, os números ainda são baixos com relação à participação da mulher. Ainda tem muita gente em área técnica, muita gente está partindo para a área de gestão, ainda temos um número pequeno de mulheres em alta liderança, em conselhos presidenciais ou em conselhos administrativos de organização. E temos aí a percepção de que algumas mulheres estão começando a despontar no mercado, sim. Algumas mulheres estão fazendo diferença nas organizações, sim. Esperamos que esse número, na verdade, cresça a ponto de termos um equilíbrio de pensamentos e um equilíbrio de suporte no suporte necessário de ações, de pensamentos, de serviços para as organizações, para que efetivamente todos pensem num bem comum das organizações e dos negócios. Existem ainda uma diversidade, um número muito elevado de mulheres que possuem o mesmo cargo que o homem em determinadas organizações, mas possuem salários diferenciados. Sim, isso ainda existe em alguns lugares, outros não, das mais variadas razões e funções. Obviamente que se alguém utiliza e executa a mesma atividade que outra pessoa, independente do gênero, obviamente que o justo é que se tenham os mesmos salários, né? Eu acredito que a partir do momento que as mulheres estão, de alguma forma, fazendo uma diferença, participando de projetos importantes e complexos e fazendo a diferença nas organizações e dando resultados em projetos, sejam em projetos complexos, ações que vão fazer diferença para as organizações, eu acredito que devamos chegar num determinado momento que haverá essa equiparação. Acredito, e isso foi também discutido no debate hoje no DCD, acredito que ainda vai demorar um pouco para que haja essa equiparação, esse equilíbrio, não só salarial, mas um equilíbrio com relação a pensamento, a percepção de que ali está um profissional que pode fazer diferença, independente de se ele é homem ou mulher, mas é um profissional que faz a diferença porque ele tem qualidades e competências para fazer diferença e dar resultados para a organização. Isso pode demorar um pouco, esse equilíbrio, mas acreditamos que um dia alcançaremos esse patamar. Existem alguns países no mundo, países mais desenvolvidos, que há um equilíbrio, há uma equiparação mais igualitária, né? Aqui no Brasil ainda temos alguns problemas com relação a esse equilíbrio, não só salarial, mas equilíbrio também de percepção da importância do papel da mulher nas organizações. O debate foi importante, trouxemos aqui líderes, mulheres que são líderes ou na área de tecnologia ou em alguma outra área que tenha se destacado. Nós trouxemos líderes que têm formação numa outra área e que atualmente atuam na área de tecnologia, que lidam com equipes eminentemente, inclusive, masculinas, né?
Foi importante porque percebemos aí as diferentes experiências, as diferentes nuances de percepções e de pensamentos. É importante a gente trazer esse debate para eventos como esse do DCD Brasil, porque nós temos aqui uma quantidade, o público é muito diverso e muito grande, né? É interessante que haja uma participação maior das mulheres ou dos homens nesse tipo de evento, nesse tipo de discussão. Eu acho que essa discussão tem que vir também para as organizações. Uma das coisas, inclusive, que foi pontuado no debate é a importância da percepção da alta gestão, dos líderes e dos decisores com relação à diversidade da participação de homens e mulheres em determinados níveis da alta gestão, né? Os decisores e os líderes das organizações terem a capacidade de equilibrar o pensamento e a participação de homens e mulheres nos diversos conselhos ou diretorias ou gerências nos cargos de gestão e técnicos também, para que haja um equilíbrio de pensamento, para que haja um equilíbrio e uma diversidade de percepção na atuação de projetos, de serviços e de ações. É importante esse debate, é importante que a gente traga isso para um evento como esse, que é um evento eminentemente tecnológico, e tecnológico numa área relacionada à infraestrutura especificamente. É um evento que tem foco em data center, infraestrutura de energia elétrica, de climatização. Falamos aqui hoje muito nesses 2 dias, falou-se muito de gestão, de governança, de transformação digital, de inovação, internet das coisas, direito digital. São temas que fazem parte do nosso dia a dia das organizações, seja no segmento que for. Seja na saúde, no segmento financeiro, educação, enfim, no governo, organizações públicas. Então é importante que esse tema de mulheres que trabalham na TI, o que elas estão fazendo e que diferença elas estão fazendo, porque há um diferencial do trabalho de muitas mulheres hoje nas organizações e de grandes líderes mulheres nas organizações. É importante que esse debate venha para eventos como esse, para que haja eventos como esse que são eminentemente técnicos, né? E que há uma feira de expositores eminentemente técnicas. Então, é importante que esse debate venha seja refletido e as pessoas percebam isso. É importante que haja uma maior participação do público, das próprias mulheres que trabalham na TI, dos homens que trabalham na TI, e esperamos que esse debate, esse conteúdo possa de alguma forma ser aprofundado ou ser discutido nas organizações, que isso de alguma forma possa refletir um resultado e uma diferença nas organizações, e que as organizações possam promover, não porque achem que são obrigadas a fazer, mas porque tenham a consciência e a percepção que na diversidade, no equilíbrio de pensamentos diferenciados, com certeza ele vai ter melhores resultados nas organizações e nos negócios dele. Nós, como mulheres, estamos querendo buscar cada vez mais, né, fazer parte desse cenário e da vida no mundo tecnológico, nas lideranças. Nós queremos fazer diferença, mas porque nós gostamos do nosso trabalho, né? Então, queremos fazer diferença utilizando a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de enxergar o todo, né? Enxergar a diversidade de coisas que tem ao redor, enxergar as organizações e os negócios de uma forma holística, não enxergar unicamente aquele serviço, aquele projeto ou aquela ação. Eu acredito que isso faz uma diferença também. Enxergar de uma forma, ter uma visibilidade das organizações e dos processos de negócio de uma forma diferenciada, né? Com sensibilidade, com amorosidade, né? Com dedicação, com competência. Eu acredito que chegaremos lá.